Isso de a gente querer ser exatamente o que a gente é ainda vai nos levar além. Palavras de Lemins que traduzem a vida e a carreira política de Jean Willis. Eleito deputado federal pelo PSOL em 2010, Jean participa de frentes que combatem a homofobia, a intolerância e o fundamentalismo religioso, a discriminação contra o povo de santo, a exploração sexual de crianças e adolescentes e a violência contra a mulher. Jornalista, professor universitário e escritor, Jean foi eleito pela revista Isto É um dos 100 brasileiros mais influentes de 2012. Pela relevância de seu trabalho, participa do programa Visitantes Internacionais da Embaixada dos Estados Unidos, que tem como tema Direitos LGBT são direitos humanos. Jean, a gente está vivendo um período de intensa marginalização e repressão aqui no Brasil. É marginalização que se traduz nas internações compulsórias de usuários de droga e de moradores de rua, remoções de populações pobres e em campanhas pela cura gay. Uma repressão que está muito presente na militarização do espaço público e na violência do Estado contra os movimentos sociais e contra manifestações populares em defesa de direitos comuns. A questão que me vem sobre isso é o que está havendo no Brasil e o que você apontaria como possíveis formas de escapar dessas tentativas de dominação. Muita gente fala que o que está havendo no Brasil é um retrocesso, que nós estamos vivendo um retrocesso, retrocedendo em termos de direitos. Eu preferia dizer, citando aí a minha companheira Érica Cocai, que nós, na verdade, não fizemos o luto necessário da ditadura militar. E se a gente pensar bem, a gente não fez o luto do colonialismo, a gente não fez o luto da escravidão, a gente não fez esses lutos direito. E é fundamental que a gente faça luto desses períodos, dessas instituições, digamos assim, disso que a gente viveu, para que a gente recomece. Né? A gente não fez esse luto, então a gente herdou aí aspectos do colonialismo, a gente herdou aspectos da escravidão que estão presentes na maneira como os negros ainda são tratados, da exclusão dos negros, da violência da polícia contra os negros na periferia, por exemplo. E a gente herdou os frutos malditos da ditadura militar também, já que a gente não fez o luto necessário. Então as nossas polícias agem ainda como se estivéssemos em plena ditadura militar. Basta a gente ver agora a recente onda de violência gratuita e desmotivada da Polícia de São Paulo contra as manifestações populares que se opõem ao aumento das tarifas de ônibus. Aliás, não só em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre. Ou seja, onde houve manifestação popular contra o aumento da tarifa, a polícia reprimiu duramente as manifestações. E essa polícia se comporta como se estivesse na ditadura militar. E quando a gente fala isso, quando a gente diz isso, a gente quase sempre pensa na prática da tortura nas prisões, na maneira como os presos, a população carcerária é tratada, mas não é só a população carcerária. A população das periferias são tratadas pela polícia dessa maneira. Então o que está havendo no Brasil não é nem um retrocesso, não é que a gente está retrocedendo, a gente não fez o luto necessário. A gente fez uma carta magna que é maravilhosa, uma constituição que é uma constituição cidadã, talvez uma das melhores das democracias existentes, mas ela está lá no papel. A gente ainda luta para regulamentar aquilo, para transformar aqueles princípios fundamentais em garantias fundamentais. E nessa batalha por transformar aqueles princípios fundamentais em garantias fundamentais, a gente tem perdido essa batalha. A gente tem perdido essa batalha porque o Congresso Nacional, eu vou falar então do Legislativo Federal, porque eu sou deputado federal, não sou vereador, nem sou deputado estadual, então não vou falar do Legislativo Municipal, nem do Legislativo Estadual, vou falar do Federal. A face do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados e do Senado, né, que compõe o Congresso Nacional, é uma face que reflete a ausência desse luto. Então nós temos pessoas no Congresso Nacional que defendem, por exemplo, as mesmas coisas que os artífices da ditadura defendiam, pessoas que inclusive defendem a própria ditadura militar, quer dizer, acha que a ditadura militar tem que voltar no Brasil. Então, nessa batalha, nessa disputa aí, como eu disse, para a gente fazer dos princípios fundamentais, garantias fundamentais, a gente tem perdido, porque esse Congresso tem uma face conservadora. Porque o processo eleitoral no Brasil ainda permite que gente conservadora, desonesta, interessada nos interesses próprios, seja eleita, entendeu? Nessa batalha a gente tem perdido porque o lobby dos diferentes segmentos do mercado se faz presente no Congresso Nacional, é muito mais forte, o lobby da bala, o lobby da bola, né? o lobby do agronegócio, enfim, eu acho que é isso que está acontecendo.
E você consegue vislumbrar uma saída, escape, não mas linhas de fuga disso? Não, linhas de fuga sempre há, porque não há repressão e não há opressão sem resistência. Toda opressão, toda repressão pressupõe resistência. Essa é uma verdade, porque eu acho que aquele filme de Hollywood, Matrix, a trilogia Matrix expressa muito bem. Não há Zion, não há Sião sem uma Matrix. E se houver uma Matrix resistindo, tentando controlar, tentando manipular as pessoas, sempre vai haver resistência do outro lado. Ou, para sair de Matrix e ir para a música popular brasileira, vamos citar aqui Gonzaguinha, naquela música Geraldinos e Arquibaldos, eu acho que esse é o título que ele diz. É preciso, quando a gente joga no campo do adversário, é preciso a gente ir pelas brechas, saber jogar pelas brechas. Então o que nos resta é saber jogar, nossas saídas são essas. Então, por exemplo, no Congresso Nacional nós somos minoria, eu sou uma super minoria como partido, como bancada, uma bancada de 3 deputados e um senador, então 4 parlamentares. E nós somos minoria como defensores dos direitos humanos, né? O conjunto dos deputados que defendem, por exemplo, os direitos humanos, em comparação à bancada conservadora, nós somos minoria, mas nós sabemos jogar, nós aproveitamos as brechas. Eu estou falando isso do ponto de vista legislativo. Também na sociedade é possível jogar nessas brechas, né? Não quer dizer que a gente não tenha válvula de escape, que a gente não possa transformar esse estado de coisa. Sim, a gente pode dar trabalho. Mas, por exemplo, os movimentos têm que se organizar. Os movimentos sociais, os movimentos têm que ser independentes de partido e têm que ser independentes de governos e, ao mesmo tempo, tem que contemplar os partidos dentro de si, sim, porque o movimento pode ter representações partidárias dentro de si mesmo. Só não se pode pautar pela ideologia do partido. Os movimentos têm que se organizar, o movimento tem que disputar os corações e as mentes, o movimento popular não pode desprezar a dimensão mediática, que é uma dimensão cada vez mais presente. E eu não falo só da mídia tradicional, eu falo das redes sociais, né? Tem que saber aproveitar as redes sociais, esse movimento em rede. Aliás, vou dar um outro exemplo muito claro. No dia anterior, no mesmo dia em que a Polícia de São Paulo recrudesceu a ação violenta contra os manifestantes que se opunham ao aumento da tarifa, nesse mesmo dia a Folha de São Paulo publicou um editorial em que ela praticamente incitava a polícia a agir com violência. E a polícia agiu de fato muito violentamente e a gente viu no processo, através das redes sociais, a opinião pública mudar. Então os movimentos sociais entenderam que eles precisavam disputar com a grande mídia a opinião pública e mostrar a verdade. Então se a Rede Globo e a Folha de São Paulo e o Estadão tentaram construir, fazer do movimento em São Paulo um inimigo público, ressaltando o aspecto de vandalismo que um ou outro tenha praticado ali, tratando como um patrimônio público as vidraças de banco, de metrô e de ônibus, né, o patrimônio público, a rede social foi lá e disputou isso, mostrando a verdade. Olha, o que a gente queimou não é patrimônio público. Patrimônio público são os nossos direitos. Patrimônio público são sítios históricos destruídos pelo próprio Estado quando quer atender a especulação imobiliária. Vejam o que eles fizeram com essa repórter aqui e mostraram. Então há uma disputa. São essas válvulas que eu acho, esses caminhos que a gente pode percorrer para traçar essa luta. Eu acho que essa é a saída. A batalha não está perdida. Assim, diz Raul Seixas na música dele lá, Tente Outra Vez, veja. Não diga que a vitória está perdida, pois é de batalhas que se vive a vida. Eu sou homossexual, assumido, nunca fui abusado. Meu pai tem orgulho de mim, minha mãe tem orgulho de mim. Sou deputado federal, ocupo a vaga aqui nessa mesa. Represento a população homossexual e, portanto, sou um homem de sucesso. Não há discurso que negue isso. Freud, num dos seus textos sobre a sexualidade, ele vai falar de uma certa plasticidade da libido ao afirmar que o objeto sexual não é dado a priori e que o modo pelo qual alguém obtém prazer não segue a nenhuma tendência natural. Neste sentido, tanto a homossexualidade quanto a heterossexualidade seriam muito complexas e seriam construções de um caminho a partir de uma múltipla indeterminação inicial. Pensar assim, esse pensamento traz a sexualidade para o primeiro plano, né, e não as oposições homo-hétero e as outras orientações possíveis que emergeriam dessa multiplicidade, dessa indeterminação que se sentaria a sexualidade. Eu fico pensando se a militância que decorreria sob esse pensamento
se não seria uma militância que estaria mais preocupada nas múltiplas expressões do desejo do que num duelo entre oposições, num duelo homo-hétero, e se ela não se engajaria, então, por conta disso, numa luta que diria respeito a todos, porque é uma luta do desejo e não uma luta de uma posição A ou B. Como você pensa isso, assim, e qual a sua análise da militância gay na atualidade? Primeiro, eu lamento muito que Freud, que é um autor que eu leio bastante, tenha pensado dessa maneira, tenha dito isso. Eu lamento muito que, no primeiro momento, boa parte dos seguidores de Freud, a própria psicanálise como instituição, tenha esquecido desse ensinamento e tenha sido a psicanálise, inclusive, de mão dada com a psiquiatria, que tenha, num primeiro momento, patologizado a homossexualidade. Infelizmente, e demorou muito tempo para que associações de psicanálise, de psicanalistas, compreendessem isso que Freud disse e despatologizassem a homossexualidade, tratando-a como uma expressão da sexualidade humana. Primeiro eu quero lamentar isso, mas também foi dentro desse próprio movimento aí psicanalítico. Se as associações, por um lado, patologizaram, psicanalistas de importância foram fundamentais na desconstrução dessa patologia, né? Em mostrar que não é uma patologia num surpreendente retorno a Freud. E isso é bacana. Muitas leituras possíveis do próprio Freud. Isso, do próprio Freud, exatamente. Mas lamento que essa assertiva de Freud não tenha resultado, desde então, num movimento que compreendesse a sexualidade humana como uma base, a partir da qual ela pode se expressar de diferentes maneiras, né? A única coisa que a gente tem como certa aí é o desejo. Agora, a face do desejo é que pode mudar. Também de lá para cá, como dizer, as ciências biológicas avançaram bastante, né? Então, a psicanálise é um campo de conhecimento importante, mas a gente não pode esquecer que a sexualidade humana tem sim uma base natural, biológica. A sexualidade humana, não a expressão da sexualidade humana. A expressão da sexualidade, a sexualidade humana tem uma base biológica, mas a expressão se dá num diálogo com a cultura, óbvio. Nós somos seres culturais, né? Não agimos como os animais. E nesse corpo a corpo com a cultura, em que se dá as diferentes expressões, também veio a hierarquia entre as expressões. E portanto, todo um discurso e instituições construídas para fazer da expressão a homossexualidade como expressão da sexualidade humana uma expressão subalterna, antinatural, e a construção da heterossexualidade como uma expressão natural e, portanto, hegemônica, né? Então foi nesse corpo a corpo com a cultura que se estabeleceu essa oposição entre heterossexualidade e homossexualidade, em que a heterossexualidade se afirma contra a homossexualidade, se afirma como algo natural, legítimo, esperado, e essa aqui como um desvio, como um destino imperfeito. E foi fundamental que construísse essa como destino imperfeito, porque como é que você se afirma e se legitima sem você construir o seu oposto? Sim. E então nós, homossexuais, ao longo desses anos todos, porque isso não é uma coisa da agora, né? É uma construção que remonta às bases, aos fundamentos da cultura ocidental, que é o judaico-cristianismo, quer queira, quer não. Então, essa construção é uma construção longa. Diante disso, nós, homossexuais, entramos numa encruzilhada, que é a única maneira da gente legitimar e positivizar essa expressão da sexualidade humana é encarnando esse lugar que nos deram. Então isso é de fato uma cilada, quer dizer, e para poder lutar em favor da sexualidade policiada, né, da identidade sexual estigmatizada, eu tenho que encarnar a identidade. Eu tenho que me assumir como tal e, portanto, lutar como estima. Não há como lutar pelos direitos, digamos assim, ou pela livre expressão da homossexualidade, pela estima em torno da homossexualidade, se eu não me encarnar como homossexual, se eu não assumir essa identidade. Então, essa é uma questão que nos coloca numa encruzilhada. E ao fazer isso, o movimento LGBT é muito acusado de exclusivista, né, de essencialista. No fundo, os homossexuais querem essencializar a sexualidade humana, que é muito plural, e que as pessoas podem ser tudo, as pessoas podem gostar de tudo, as pessoas podem ter... ou seja, esse é um discurso, e na prática a gente está sendo empurrado para um lugar, né? A gente está sendo estigmatizado, um rótulo está sendo imposto para a gente. E não há como a gente lutar pela estima em torno desse rótulo sem encarnar esse rótulo.
Então, vou dizer de uma maneira muito mais clara, porque fica tudo muito abstrato, é um tema muito abstrato, difícil de lidar numa entrevista, mais fácil de lidar em sala de aula. Mas é óbvio que a sexualidade humana é plástica, elástica, ou é óbvio que o desejo, como diz Pedro Almodóvar no filme A Lei do Desejo, é um terreno movediço, nada é fixo no terreno do desejo, né? Ou como diz Chico Buarque, o desejo não tem governo, nem nunca terá, não tem descanso, nem nunca terá, não tem tamanho, nem nunca terá, não tem juízo. O desejo é isso, mas para a gente afirmar essa liberdade do desejo, a gente teve que, de alguma maneira, dar uma cara a esse desejo. E essa foi a encruzilhada que os homossexuais se encontraram. E isso não é só essa encruzilhada, ela não se dá só no plano do desejo, das lutas pelos direitos sexuais. Ela se dá, por exemplo, também na luta pelo próprio direito de ser, do ponto de vista da etnia, por exemplo, a luta dos judeus e dos negros. Os judeus não puderam lutar contra o antissemitismo sem encarnar a identidade estigmatizada, né? Os negros não podem lutar contra o racismo sem encarnar a identidade estigmatizada. É impossível. Então a gente tem que fazer isso. Por mais que os seres humanos sejam plural, que a gente defenda a existência de uma sociedade em que essas questões identitárias não sejam utilizadas para hierarquizar as pessoas, nem para oprimi-las, né? Que a gente possa, inclusive, transitar entre as múltiplas identidades. A gente espera que esse dia chegue lá, mas até esse dia chegar, a gente vai ter que encarnar as identidades para lutar. Então o movimento LGBT no mundo, não só no Brasil, vive esse dilema. Agora, quando o movimento se institui, ou seja, se constitui como uma instituição, se organiza, ele pode sofrer males, né? Assim, quer dizer, quando você vira uma instituição e você tem que lidar com instâncias governamentais, nessa relação com as instâncias governamentais e com a característica que tem esse movimento, ele pode se engessar, ele não pode ir para lugar nenhum, ele pode se despolitizar, ele pode não ser solidário, não ter uma compreensão maior da luta, né? Então eu acho que tem segmentos do movimento LGBT no Brasil que são segmentos que são muito reacionários, assim, que não conseguem, por exemplo, colocar uma agenda, fazer uma agenda de enfrentamento da misoginia e do machismo que está dentro do próprio movimento LGBT, quer dizer, sobretudo dos homens gays, né? Não conseguem fazer uma articulação, determinados segmentos do movimento não conseguem fazer uma articulação com outros enfrentamentos necessários na contemporaneidade, o enfrentamento do racismo, a luta ambiental, por exemplo, que é crucial. E isso se dá porque os movimentos existem porque existem pessoas, né? E as pessoas podem ser limitadas, as pessoas podem ter repertório curto. Isso traz a problemática da representação, que também é difícil. Quem representa quem fala em nome de quem. Eu sempre faço uma distinção, toda vez que eu estou dando uma palestra ou fazendo uma intervenção política, sempre faço uma distinção entre movimento LGBT, e eu prefiro até movimentos LGBTs no plural. Faço uma distinção entre os movimentos LGBTs e a comunidade LGBT. Né? A comunidade LGBT ela é maior que o movimento, ela existe de maneira dispersa, ela partilha uma identidade coletiva, mas ela não é necessariamente um grupo com um objetivo político, ela é um coletivo disperso, que tem até uma base territorial, tem um topos nas cidades. Se você for olhar, fazer uma cartografia, você encontra os lugares de sociabilidade gay, onde ficam as boates, os bares, as saunas. A cultura gay ela tem uma topografia na cidade. Ela é a base, esse território é a base de uma cultura partilhada, de uma identidade partilhada, que vai das gírias, né, do pajubá, que vai dos símbolos da Madonna, da Lady Gaga, Daniela Mercury, enfim, Maria Bethânia, para falar aqui do Brasil. Nós partilhamos uma cultura. Agora, partilhar essa cultura não quer dizer ser um grupo político. Dessa comunidade mais ampla e dispersa nasce o movimento LGBT, que são as pessoas mais politizadas que se organizam ali politicamente em organismos, ou então figuras ativistas independentes, né? Eu nunca me filiei a grupo. Trabalhei, por exemplo, em parceria com o GGB, o Grupo Gay da Bahia, mas nunca me filiei ao GGB. Sempre tive uma resistência à institucionalização. Acabei me institucionalizando, virando deputado, representante eleito, mas sempre tive uma resistência. Então,
sempre agir como um ativista independente. E há hoje ativistas independentes. Esses são os politizados da comunidade LGBT. Mas a grande comunidade não necessariamente é politizada. E embora partilhe essa identidade coletiva, nem sempre tem consciência das questões políticas que envolvem, né, essa existência coletiva.